Saudações, saudações, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos nesse papo, que ele não tem um título específico, mas assim, vamos explicar a situação. Eu tô aqui com meu amigo Clayton da Cloud, ele é um cara que eu já admiro bastante o trabalho dele. Em primeiro lugar, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente. E eu fiquei sabendo que ele tinha alguns robôs novos, eu queria saber sobre esses robôs por interesse pessoal. E aí eu pensei, cara, por que não chamar ele para trocar uma ideia gravada e compartilhar o fruto desse papo com outras pessoas, que eu tenho certeza que vai ser algo bem interessante, vai acrescentar muito na vida de vários outros traders e investidores automatizados. Então, cá estamos para bater esse papo. É claro que, assim, pensando muito como vai ser uma conversa aqui que a gente está registrando, eu separei umas perguntas para o interesse para o cara que é iniciante. Porque eu falei também, pô, é duro. Chegar aqui, a gente começa a conversar sobre um monte de coisa complexa e a pessoa chega e fica boiando. Então, eu pensei muito também no público iniciante. Então, vou ter umas perguntas e você vai olhar e falar, pô, cara, por que você está me fazendo essa pergunta, né? Agradeço mais uma vez estar aí podendo conversar, compartilhar a experiência. Nossa, é um prazer enorme. A gente ama falar sobre isso. Então, compartilhar histórias, compartilhar robôs, né? Compartilhar como chegamos até aqui é uma coisa muito boa de se fazer. Sempre gratificante. Acho que dividir, né, cara, é uma coisa muito boa. Eu sempre falo que se as pessoas egoístas elas soubessem o quão bom é dividir, o quão gratificante elas compartilhariam por egoísmo. Mas vamos lá. Cara, primeiro ponto, assim, já pensando no cara que está começando, eu sei que tem muita gente que tem receio ainda do universo de robôs, e com razão, né, porque ao mesmo tempo que tem muita coisa boa, tem muita cilada por aí. O que você julga que é relevante para o cara que está começando? Nunca investiu com robô, mas tem interesse e ele está começando. O principal de qualquer investimento é conhecer bem o investimento. Né? Conhecer bem ali, ter o contato com o estrategista, com a plataforma, ver se é uma plataforma séria, especialmente aqui na Bolsa Brasileira, né? Tem que estar dando toda essa validação para ver se realmente é uma coisa séria. Porque existem muitas pessoas aí de má fé que acabam enganando, né, quem está chegando. Mas antes de tudo, dessa parte de investir com robô, eu venho ali da educação financeira. Trabalhei como educador financeiro, lancei 2 livros. Então, para mim, o principal é ter uma reserva financeira. É uma reserva financeira para emergências e oportunidades, né? Tem muita gente que fala reserva de emergência, mas eu vejo como oportunidade. E o trade mesmo seria uma oportunidade. Mas primeiro você tem que ter aquela reserva, tá ali com as contas certinhas em dias, para começar a investir com robô. E o robô, para mim, né, é questão de liberdade. Né? Às vezes você tem aquele seu emprego, tem o seu trabalho, ou mesmo não tem tempo de ficar ali na tela. Então o robô ele seria ali o inicial para quem gosta tem um pezinho ali na renda variável, gosta de assumir um maior risco e pretende estar entrando nesse mundo aí que é um mundo fantástico. Pô, que legal, que legal. E, bom, a gente vê muita gente, de fato, se interessando, mas fica sempre com um pé atrás, né? De modo geral, assim, como que você acha que uma pessoa ela pode identificar o que é um bom robô? Porque, assim, quando você olha numa chamada, ali no anúncio na internet, todo robô é perfeito, todo investidor é bem-sucedido, tudo é muito encantador. E a gente sabe muito bem que, bom, algumas coisas são verdade, outras não. Pô, vamos lá, como é que uma pessoa ela pode identificar se ela está diante de uma oportunidade real ou de mais uma cilada da internet? Geralmente, quando a gente começa com robô e analisa o robô, a gente vê aquela curva de capital, né? Aquela reta, geralmente aqueles robôs que chamativos, que aquelas retas bonitas, né? Esses robôs que acabam chamando a atenção. Sim. Só que por trás disso, são várias variáveis que a gente tem que analisar. Né? O capital sugerido, respeitar esse capital. De repente, se o robô ele precisa de um capital de 10 mil, você tem 5. Não adianta começar com 5, que o primeiro drawdown do robô, que seria aquela queda que o robô tem ali durante o período dele, que é super normal, que é super válido, e aí já é um dado principal que você tem que estar analisando, né? Esse drawdown aí que todo investimento, né, de robô ele acaba passando, seria um dado importantíssimo de estar avaliando.
Como eu disse, a plataforma, você tem que avaliar a plataforma, se é uma plataforma séria. Entrar em contato com o estrategista. Eu tenho meus robôs ali na plataforma, né? E tenho o Telegram, tenho o meu site. Então Você mantém um diálogo, né? Mantenho um diálogo, recebo muitas dúvidas e qualquer pessoa que quiser tirar dúvida comigo consegue. Então, se o estrategista tem esse canal aberto com o investidor, fica muito mais fácil de ele estar validando se esse robô ele é lucrativo ou não, né? Se você já entra ali, não consegue contato com o estrategista, é um canal fechado, como que você vai tirar dúvida daquele robô que você está analisando? Aí fica muito difícil. É verdade. Então, esses daí seriam dos passos iniciais. Avaliar ali, né, a curva do capital, o quanto seria necessário estar colocando nesse robô, qual é o período ali que ele já está rodando em conta simulada, né? Às vezes a gente já acontece muito de alguém colocar o histórico de um robô de um backtest, né? Pega o backtest de 2 anos. Não desmerecendo o backtest. Um backtest bem feito ele tem seu valor, mas um robô, né, que já roda em tempo real há algum tempo é outra coisa. Né? Sim, backtest ele é para validar ali, para ver se essa estratégia é boa, né? E é importantíssimo estar utilizando. Só que não dá para a gente pegar o histórico do backtest e jogar ali direto no histórico do robô. Então, precisa de uma validação. Então, se a plataforma tem ali o histórico, backtest e o histórico de conta simulada, também já é importantíssimo. Aí você já consegue verificar ali o quanto tempo o robô já tá rodando ali, né? Como se fosse em conta real. Legal, E você tem vários robôs que a gente vê aberto, que ele já está rodando desde 2022, né? Sim. Então tem mais de 3 anos rodando. Eu tenho um histórico ali até de robô de 21 que está na minha conta, né? Eu tenho na conta atual hoje 200 robôs rodando ali. Cara, todos seus? Todos meus. Fantástico robô, isso, hein, cara? É muito robô. E aí tem robô de 21, robô de 22, com histórico, né, bem longo. Estratégias que você já vem lapidando aí há um bom tempo, né? Você falou uma coisa interessante, né, com relação ao capital alocado no robô, claro. Óbvio que você nunca deve operar um robô com uma alavancagem no talo ali, com dinheiro no limite da margem do máximo drawdown dele. Mas pensando em dinheiro, que é uma dúvida bem comum, eu vou fazer 2 perguntas. A primeira é a mais recorrente. Qual é o mínimo que você recomenda para começar a investir com o robô? Mas, assim, na minha opinião, o mínimo está longe de ser o ideal. Sim. Então, qual é o mínimo e qual é o ideal, na sua opinião, para se investir com o robô? Né? Claro que o ideal, se você tiver dinheiro infinito, seria dinheiro infinito, mas pensando de maneira plausível, né? O mínimo e o ideal. Assim, a gente utiliza até R$1.000 por contrato para estar rodando ali no caso do mini índice, né, do índice futuro ali, e 2.000 para o WDO ali, né? Certo. E eu acredito que, assim, pelo menos que depende muito do robô e depende muito das carteiras. Se o robô ele opera bem menos, se né? Ele opera bem menos, se ele opera stop muito, mais curto. Então, varia. assim, para as minhas carteiras, pelo menos no mínimo R$5.000 ali, que seriam 5K, para uma carteira que possui 5 contratos, 5 setups ali, seria o mínimo ideal ali para estar rodando os robôs. Mas aí vai variar muito de estrategista. Tem estrategista que precisa de 10.000 porque gira muito. Geralmente os meus robôs é uma operação por dia. Né? E são ali operações longas. Dificilmente eles entram junto, então o drawdown acaba sendo ali, ou a perda diária acaba sendo bem pequena, bem menor. Então aí vai depender muito de estrategista, mas pelo menos no mínimo R$1.000 ali. Se o cara falar assim, cara, eu só tenho R$500, dá pra rodar um robô? Não. Você tem que ser sincero, né, cara? Tem que ser sincero. Eu recebo muitas perguntas assim de pessoas. Eu tenho uma carteira mesmo esses dias, que é a Viserion lá. Elas são 10 setups dentro da carteira, então seriam R$10.000. Aí veio uma pergunta até dentro da plataforma: eu posso rodar essa carteira com R$1.000? Não tem como falar para a pessoa que ele vai poder rodar com R$1.000, tem que ser sincero. Você vai quebrar, né? Você vai quebrar, né? Deu uma queda num dia ali de R$1.000, né? Com 10 contratos, pode acontecer. Então tem como rodar com R$1.000. Agora, você falou mínimo ali 5.000, dá para rodar uma carteira. Isso é um ponto já interessante da gente entender, né? Quando a gente fala em robô, a gente fala
na verdade, um portfólio de estratégias. O robô monoestratégia, ele é um risco acumulado, eu diria. R$ 5.000 já dá para rodar um robozinho que opera ali com 5 estratégias distintas, cada um com um contratinho. Eu diria que é o mínimo, concordo. Acho que 5 mil é um valor que eu costumo falar bastante também. Mas o ideal, você acha que o ideal é 5 mil também? Ou seria mais interessante até ter um pouco mais de dinheiro para, de fato, você ter uma diversificação mais ampla, poder, de repente, diversificar em ativo, poder botar um contrato de dólar ali no meio, de mini dólar. Você acha que tem um valor ideal? Assim, o ideal é difícil você colocar um valor certo ali. Né? Eu falei R$ 5.000 de uma carteira, só que aí mínimo, né? O mínimo seria ali, mas entra dentro daquela questão que eu comentei da primeira vez. Se você tem ali, faz sua lição de casa com a educação financeira, tem ali a sua reserva financeira, aí você separa em caixinhas. Isso aqui vai para a reserva financeira, isso aqui vai para os gastos dos meus sonhos, isso aqui vai ser para renda variável, ações, se for o caso, e essa parte eu vou deixar para o day trading. Então, se você dividir em caixinhas, tipo 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, e tá colocando essa parte pro day trade, então você vai estar super tranquilo, que é um dinheiro que você tem que estar tranquilo em estar utilizando, né? Você não pode querer viver daquilo ali logo quando você entra, né? Não dá para fazer mágica. Eu peguei minha rescisão e vou colocar no day trade. Já recebi pergunta dessa. Não tem como. Complicado. É complicado. Bem complicado, Você pegar o dinheiro da sua rescisão, você acabou de ter os seus compromissos na sua Afinal casa. de contas, a gente está falando de um mercado de renda variável. Sim, renda variável. É muito promissor quando tem lucro, mas existe risco ali, né? Claro, é por isso que eu falei, você tem que fazer a lição de casa. Você tendo ali sua reserva, tendo dinheiro ali nos seus investimentos ali em renda fixa, a parte que você separou para renda variável, no caso day trade, é específico para aquilo. E aí você tem que ter a tranquilidade de ver aquele dinheiro subir e também, né, cair. Então tem que ser um dinheiro tranquilo. Então, assim, de 10 mil para si, né? Eu coloquei 5 mil uma carteira. Mas se entrar ali com 10 mil, seria super tranquilo, né? Seria mais tranquilo do que colocar 5 mil e ao primeiro sinal caiu ali R$ 500, perdeu num dia com uma carteira de 5 contratos. É tranquilo. Mas aí você já vê que são 10% do seu capital que está ali. Ah, sim. Né? Sim, com certeza. Então, se você tem um valor maior, que consegue estar colocando um valor maior, certo. Muito mais tranquilo. Eu penso muito no sentido de que eu já montei carteiras com 5 robozinhos e já montei carteiras com 10 robôs. O que acontece? Às vezes o mercado ele entra num drawdown, né? E o que eu percebo é que a carteira que ela tem um pouco mais de amplitude ali, 10 a 15 mini contratos, em primeiro lugar, ela sofre menos o baque, né, porque ela está melhor diversificada. E, em segundo lugar, se você precisa fazer alguma intervenção nela, você tem mais mobilidade, porque você vai alterar 2, 3 estratégias. Né? E, às vezes, alterar 2, 3 estratégias de uma carteira de 5, né, algoritmos ali, 5 estratégias, isso desconfigura ela por completo. Então, de modo geral, eu percebo que a pessoa que ela começa a trabalhar com capital ali em torno de 15 mil, mais ou menos, ela tem um leque de opções maiores. E eu estou falando de uma questão mais técnica. Né? Não no sentido de que 10 mil é o que eu tenho para colocar em robôs. Beleza. Se você olhar para o teu portfólio e falar, se eu dividir aqui, R$ 10.000 é o que cabe do meu portfólio. Isso é um ponto de vista baseado na individualidade. Mas quando a gente parte de um ponto de vista, uma percepção mais técnica, é por isso até que eu fiz a pergunta, né? Quanto você acha que é o ideal? Eu, particularmente, dando uma opinião pessoal, né? Eu percebo que algo entre 10 e 15, a partir disso seria o ideal, porque aí você consegue trabalhar uma variedade maior de 10 estratégias, 15 estratégias. Boa, mas é legal ter esse ponto. E dentro disso que você comentou, de diversificação da carteira, de ter mais robôs, eu também concordo com isso. Tanto que a gente até lançou, ano passado, uma carteira que foi a Primus. Ela era uma carteira composta por 10 robôs com 2 contratos, né?
ela teve ali, a gente pegou aquele período inicial ali de abril, maio e junho, foi complicado para todos os robôs, não foi só para Você tá falando desse ano ou do ano passado? Do ano passado, maio foi punk, foi mesmo, foi punk. Né? Todo mundo lembra desse mês. E por acaso mês. esse ano também foi por causa do Liberation Day do Trump, né? Foi um mês complicado também. E a partir desse ano, eu peguei tanto ela quanto outras carteiras e aumentei a diversificação. Legal. Antes ela era uma carteira de 10 robôs, hoje ela está com 20 robôs com um contrato. E aí entra nessa questão mesmo. Eu consigo fazer alterações nela sem que ela perca o fundamento dela, trocando 3, 4 robôs, porque ela está com 20 robôs. Legal. E isso aí ficou muito melhor para gerenciar. Muito bom. Né? Muito Tanto que a gente pegando ela, pegar o histórico dela desde julho do ano passado até agora, é uma reta. Né? Sensacional. Tá linda, linda. Tanto que é do ano, ela é a melhor carteira que a gente tá ali da Cloud Trade. Olha só. Que foi a carteira que a gente fez. E você tem várias carteiras ali muito boas, assim. É por isso que eu falei que eu tô com mais de 200 robôs ali, porque se você pegar só a Primus, a Hargen, tem 20, né? O restante são 6 de 20, são 120 robôs ali dentro. Não tem nenhum robô que se sobrepõe, que você usa na Primus? São poucos. Eu até mandei ali, eu tenho um grupo ali que eu mandei quais robôs estão com sobreposição, mas são pouquíssimos. Tem muitas variações desses robôs aí, que eu já venho utilizando há muito tempo. Então, para 200 robôs para colocar dentro dessas carteiras que eu tenho, e ainda está sobrando um robô ali. Sensacional, cara. Muito bom. Vamos falar então agora um pouquinho sobre critérios para o cara que já entende alguma coisa, né? E aí a gente pode falar um pouquinho dos múltiplos ali, o que seria basicamente um fator de lucro, de repente um drawdown máximo. Quando a gente fala desses números, retorno no período, número de trade, taxa de acerto, o que você acha interessante para o cara que está buscando um robô? Né? Porque aí a gente já está falando de um cara que ele já está um pouco mais familiarizado com esse universo. Né? Que tipo de múltiplo você acha que é interessante para o cara que está buscando um robô? Então, geralmente, quem já conhece, já está na área, né? Tanto que vem conversar comigo, a primeira pergunta que eles vêm falar, qual que é o payoff do robô ali? Legal. E aí, tá indo uma conversa normal, não, qual o payoff? Tá sempre perguntando qual o payoff, que seria o fator de lucro, né? Seria algo bem parecido. A média de perdas, né? Ali, dividir pela média de ganhos, né? Ganhos e perdas ali. É um dado, assim, que dá para usar para quem já tem conhecimento. Concordo. Né? E aí já entra na questão também do robô que tem o gain maior do que o loss, né? Que aí fica naquele 2x1, 3x1. Eu tenho um robô que é ali 5x1. Então, o fator de lucro deles acaba sendo um valor maior. Mas eu também tenho robôs de abertura que o loss é o dobro do gain. E ele é vencedor mesmo, o payoff dele é positivo. Sim, o payoff dele é positivo porque ele tem uma taxa de acerto acima de 70%. Boa. Então, se você fizer o cálculo ali do payoff para um robô que o loss é o dobro do gain, se ele tiver uma taxa de acerto de 70%, ele vai ser um robô vencedor. Muito bom. É o caso dos robôs de abertura que a gente já lançou também. E um deles é o Sketan, que a gente lançou junto com o Primus. É um robô que continua ali apresentando a cada mês topos acima, né, superando topos ali. Ele tem um gain de 250 pontos, o loss é de 550, 560, vai variando ali. Mas muitas vezes ele tem um indicador de saída ali, que eu faço um indicador de volume, né? Tem os outros indicadores que analisa ali, que é um robô rápido, ele entra 9-1, então se ele não pegar alguém ali, como aconteceu hoje, ficou enrolando, tudo bem que hoje ele não entrou, mas hoje o índice abriu ali, teve robô que entrou e ficou variando ali 500 pontos, né? Às vezes 200 para cima, 200 para baixo, mas não teve uma variação grande. E aí, se ele vê que não tem muito volume, ele acaba saindo ou num gain pequeno ou até num loss menor. Mas aí você tem que... é a Síria, a IA tentando participar desse papo. Mas tem um ponto importante que eu acho que a gente falou aí, o fator de lucro e o payoff são números legais para se observar. Né? E aí, ao mesmo tempo, é impossível escapar de números
de critérios que eu acho que eles são critérios de vaidade ou critérios que muitas vezes te enganam. Um deles é a taxa de acerto, que as pessoas buscam taxas de acerto altas, né? E isso eu falo que é muito um critério de vaidade para quem está desenvolvendo um robô, ou de uma pessoa que está buscando necessariamente só isso, ela não está entendendo muito bem o que esse conceito representa. Porque um robô acertar muito não significa que ele retorna lucro necessariamente, né? Então, durante muito tempo as pessoas falam, qual é a taxa de acerto dessa estratégia, desse robô? E, putz, parece que é uma das frases que eu mais repito, cara, taxa de acerto não significa nada. Não significa nada. Tanto que os melhores robôs que eu tenho, a taxa de acerto deles ali é menos de 50%. Olha só. Estratégias de tendência, que são normalmente estratégias que retornam um excelente resultado, elas não costumam ter taxas de acerto alta, né? Eu tenho um robô mesmo lá que tá até no topo do ranking lá. Ele é 5-1. Mesmo assim, ele tá com 52% de taxa de acerto. Pô, né? Sensacional. E aí o perigo da taxa de acerto é aquele que as pessoas buscam, né? Vai 90%. De repente ali o loss é de 500 pontos e o gain é de 90. Né? E aí o primeiro loss que você toma ali, pior ainda se tiver algum aumento de posição. Aí que não adianta ter essa taxa de acerto altíssima. São os clássicos robôs ali que usam o martingale de uma forma descompromissada. Não estou criticando, não. Acho que o martingale, de maneira automatizada, ele tem um papel muito importante e muitas vezes é responsável por resultados positivos. Sim. Né? Mas, convenhamos, muitas estratégias que usam martingale de uma maneira irresponsável, elas têm esse perfil. Elas acertam muito, mas quando perdem, elas devolvem tudo. E quem vende tem que fazer esse alerta. Não é uma coisa assim que eu tô, né, falando que é uma coisa ruim. Você ter uma taxa de acerto altíssima, usar aumento de posição, martingale, mas você tem que deixar claro nas especificações e para quem é seu cliente que você está usando, né, desses termos aí. E falando de atributos, você usa martingale em suas estratégias? Que atributos você utiliza aí nos robôs que você desenvolve? Não utilizo, né? Não tenho nenhuma estratégia com martingale ou aumento de posição. Curioso, hein? A maioria das estratégias que eu tenho é tendência. Né? A tendência é nossa amiga, né? Não tem como. Eu sempre, todas as conversas, lives que eu tive, eu sempre falei do Dr. Elder, ali, Alexander Elder, que eu gosto muito ali do conceito dele, né, de tendência. É uma baita referência, né, cara? É uma baita referência. Então, não uso, né, martingale, não uso aumento de posição. A maioria dos robôs que eu tenho ali, o gain é maior do que o loss, tirando os robôs de abertura ali por conta da volatilidade inicial. E aí são robôs mais scalpers, inclusive, né? 250 pontos ali é poucos pontos, né? Eu tenho um robô ali meu que busca 2.000 pontos. Né? Pega uma tendência boa ali. Que não são esses de abertura. Não tem como. Ali na abertura, no minuto, né? É uma definição rápida que o robô faz uma análise para poder entrar. Tem os indicadores ali, né? Tanto que o Bollinger, né? O Bollinger é um dos melhores indicadores para estar utilizando ali nessa questão de volatilidade. Então, você entra rápido. Você entra, ele entrou no minuto, 1 e 2 ali. Já faz a entrada para poder sair com 250 pontos. Não dá para alongar muito o trade ali. Legal. É claro, eu tenho um robô de abertura ali que busca 1.500 pontos, mas é uma outra característica. Mas esses daí de abertura, que é o Sketan, né, o Erishen e outros ali, tem que ser coisa rápida mesmo. Pô, que legal, cara, que legal. E você usa alguma estratégia que se baseia em seguir fluxo de player, alguma coisa desse tipo também? Não tenho. Legal. Eu tô falando justamente porque são algumas estratégias que elas acabam fugindo ali, né? Do comum. E aí tem gente que busca esse tipo de tática, né? Quando a gente fala do universo de robôs, é claro, existem possibilidades inúmeras, né? Desde muitos. Arbitragens e coisas desse tipo. Conheço muitas pessoas ali que usam, a gente conversa, mas no meu caso é mais ali mesmo os indicadores técnicos ali. Legal. E aí, já entrando um pouco nesse ponto, como é que você desenvolve as suas estratégias? Assim, como é o teu processo criativo de robôs? Quando eu comecei ali mais ou menos em 2018, eu fiz muita operação manual.
né? E um dos ali dos indicadores que eu sempre gostei, que até comentei, era o Bollinger ali, né? Certo. Fazer aquele famoso fechou fora, fechou dentro. Ou de repente, quando ele fechava com um volume muito grande, fechava fora da banda. Putz, aí já metia um monte de contrato ali que era... Início de tendência. Nossa, era uma venda ali na certa e geralmente não falhava, né? Então, eu analisava muito a questão do tempo de tela. Né? E até hoje eu tenho os meus robôs ali, os robôs que faz a operação. A última vez que eu operei na mão foi em 2019. Nunca mais fiz operação manual, mas estou sempre com a tela aberta ali. Observando. E a partir desse tempo de tela, dessa observação, que eu acabo criando ali os robôs. De repente eu vejo, esse dia mesmo eu criei um robô ali que entra meio-dia. Eu estava olhando ali um padrãozinho, falei, nossa, dá para criar um robô, né, dentro desse horário aqui. E aí peguei ali, plotei alguns indicadores e acabou saindo um robô dentro desse horário. O robô que eu criei de fechamento foi a mesma coisa. Eu vi que depois das 5 horas tinha um padrão ali, não andava muito, era 150, 200 pontos no máximo. Consegui lançar até uma carteira que tinha 3 robôs de fechamento, que ela foi muito bem. Ela ficou bem por um tempo, depois acabou desestruturando e hoje eles estão até numa revisão ali. Então eu acabo criando um robô dessa forma. E também participo de alguns grupos que a gente vai trocando ideia, né? Tem alguns grupos de estrategistas ali que a gente vai conversando. Vai surgindo ideias ali, porque tem hora que nossas ideias acabam, né? Sempre rica, né, cara? Sim, Isso é importante. E aí a gente vai conversando, de repente alguém fala alguma coisa, opa, já me deu ideia aqui, aí vamos lá, a gente faz teste, então é assim que vai surgindo ali os robôs. Boa. Cara, você falou um ponto bem interessante, né? Para quem tem maturidade, já sabe disso, é óbvio, mas para quem de repente ainda não tem essa noção, todo robô está sujeito a performar mal, e para quem cria estratégias, eventualmente você vai criar alguma que não vai performar bem, né? E como você lida com isso? Assim, você falou que tirou algumas para revisão porque passaram por um momento ruim. Você reconsidera, bota ela para rodar de novo? Você acaba alterando parâmetros ou simplesmente descarta, tchau, e melhor criar uma do zero de novo? Então, alguns desses robôs, eu tenho aquela conta, né? Uma das contas que tem mais de 200 robôs rodando ali, que está rodando. Eu analiso, tiro ele. É claro, eu não tiro ao menor sinal ali de drawdown. Por isso que é importante você ter uma carteira com 10, 20 robôs. Porque se um robô ele acaba perdendo a mão, não vai prejudicar. Não vai prejudicar. Eu já segurei robô ali que teve perda 10 loss seguido e ele continuou lá e depois teve uma bela de uma recuperação. E o que eu faço? Como eu tenho muitas variações, às vezes uma variação daquele robô está performando melhor. Legal. Então eu dou uma estudada, de repente, se aquele robô ele perdeu ali o fundamento naquele momento, eu pego e substituo ele. Mas eu não descarto ele totalmente. Eu tenho uns que ficam rodando, que eles continuam rodando ali né, no simulador. E ainda, além disso, eu tenho uma outra planilha ali que eu vou salvando os robôs e vou fazendo testes de tempos em tempos. Às vezes eu faço vejo algum indicador ali que de repente um indicador que está precisando, que faria sentido dentro daquele robô. Não gosto de colocar muitos indicadores. Eu gosto de um indicador para entrada, um ali de filtro, né? 2 ali, ou de repente um terceiro. Estratégia simples, né? Bem simples. Eu costumo dizer que robôs bons, geralmente, eles são robôs compostos por estratégias simples. Sim. Só que são, muitas vezes, combinações de inúmeras estratégias simples, correto, que unidas, claro, acabam gerando um sistema bem complexo. Eu não gosto de deixar só uma entrada, de repente um indicador só para o robô entrar. Tem robô que funciona bem, o fechamento era assim. Não tem como você colocar muito indicador ali num fechamento do mercado que está bem... Né, não anda muito, não tem como você deixar muita coisa ali. Mas tendência ali, de repente uma confirmação, ver o volume, volatilidade, a força da tendência, você precisa ter outros indicadores ali para estar validando. Mas eu pego esses
esse robô que está ruim, de repente tiro ele da carteira, deixo ele rodando no simulador e muitas vezes ele volta ali sem fazer nenhuma alteração. Já aconteceu isso. Então já aconteceu de eu estar com um robô ali durante esses anos, 3 anos. O robô ele entrou, saiu da carteira várias vezes. Porque é um robô ali que eu tenho um grupo ali de estudo que a gente está comprou uns dados ali do índice dólar, então a gente está com um backtest, a gente consegue voltar desde 2005. Sensacional. E tem muita questão de timing, né? Sim, tem robô timing. que ele tá num timing muito bom e legal. Correto, Vamos deixar ele isso ativo mesmo. rodando na carteira. Né? E tem hora que o robô, você sabe que pelo contexto em geral, enfim, ele não tá performando bem. Às vezes não tá nem em queda, às vezes tá mais lateralizado, então vale a pena tirar fora. Isso nada mais é do que um trabalho de gestão ativa, Correto, né? gestão ativa. É Eu por acho isso que é que um quando grande você diferencial. contrata um estrategista, é para isso. Né? Você contratou ali uma carteira de robô, você não quer contratar a carteira e ver a carteira descendo ali em queda livre. O estrategista ele vai estar agindo para que isso não ocorra. Pode ser que no primeiro momento ali apareça um drawdown, né? Eu vou dar até um exemplo meu. Desde julho do ano passado, todas as minhas carteiras ali, na composição geral de números, estava com positivo. Né? Então, de Legal. julho, agosto, setembro, até março, positivo. Aí veio abril, um mês negativo ali na composição geral da carteira. Nossa, choveu perguntas ali. Não, será que o mercado mudou? Será que o mercado é outro? Aí eu até fiz um texto grande lá no grupo, falando, ó, a carteira está se comportando bem desde julho. Não tem como a gente se basear num único mês, né, para poder fazer troca de robô. E aí chegou maio agora, recuperou, foi além superou o dobro ali. Se a carteira perdeu, acho que 17, foi mais de 30 mil reais a composição inteira. Então não tem Muito como, bom. num único mês, você pegar e querer trocar os robôs. Não tem como fazer Não. isso. Tá E certíssimo. é para isso que o estrategista está ali. Né? Para esses momentos aí de nervosismo do mercado, a gente passar essa tranquilidade. Como pro você cliente. lida com isso quando um robô ele entra num drawdown? Agora, não no sentido técnico, né, de tirar o robô, mas para comunicar isso com a pessoa que está lá do outro lado, assim, como que você conforta? Porque muitas vezes a pessoa está nesse nervosismo porque ela não entende muito, né, o universo da renda variável. Então, como as carteiras, que eu te falei que as carteiras agora elas estão com uma quantidade maior de robô, elas estão grandes. Então, eu não vejo necessidade se de repente se eu troquei um robô que está ali num drawdown por um outro robô que tem mais ou menos a mesma composição, né? Ele muda uma coisinha ou outra. Eu não chego a fazer essa comunicação. Porque também eu não vejo sentido ficar comunicando toda hora, troquei o robô da carteira tal. Sim, Troquei sim. do robô da carteira tal. Mas como é que você conforta esse cara para ele, às vezes, ter uma noite de sono em paz? Não, primeiro assim, geralmente nos dias de queda, drawdown, os grupos têm mais de 100 mensagens, né? Chega num dia você pode estar ganhando 30 mil reais no dia ali. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada, né? É um silêncio incrível no grupo, né? Exatamente. Tanto que agora eu tenho até uns defensores lá no grupo que eu participo. Nossa, hoje ganhou horrores e ninguém fala nada. Ah, não, parabéns, isso e aquilo. Mas em dia de queda não tem jeito, é um caos ali. Assim, eu procuro não entrar em atrito na hora, porque os ânimos são muito fortes. Tanto que, assim, eu acabo não respondendo ninguém na hora, porque se eu for falar alguma coisa, vai acabar entrando em discussão. Mas no final ali do dia que o mercado já fechou, eu sempre passo uma mensagem. Legal. Né? Passo uma mensagem falando que está tudo dentro do normal, está dentro da estatística, que o robô já teve um comportamento desse no passado e que não há motivos, né? Como eu fiz dessa última vez em abril, não havia motivos para entrar em pânico e nem para fazer alteração ali na carteira. Boa. Mas na hora que está ali naquele caos ali, putz, não adianta, eu já fiz isso antes, aí a pessoa já começa a discutir, parece que quer atenção, aí não vejo que não vale a pena. Então, no final do dia ali, eu procuro passar ali alguma mensagem, uma orientação. Muito bom. É um papel, né, de acalmar, mas não só Correto. acalmar por acalmar. Você tem que nutrir a pessoa com conhecimento técnico, Sim. até para que, de fato, ela esteja mais respaldada, né? E ela não se desespere em vão, para que Correto. isso não volte a acontecer. Muito bom, cara. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho de você, né, cara, da sua trajetória.
Quando que foi a virada de chave? Que você, isso em conversas anteriores você já comentou, né? Que você foi concursado, trabalhava numa área administrativa aí da prefeitura e, bom, hoje você vive 100% desse mercado, vive essa independência financeira que tantas pessoas sonham, né? Escreveu 2 livros sobre o assunto. Quando foi essa virada de chave? Eu comecei assim, a ter esse sonho de independência financeira já lá no longínquo 2008 ali, né? Acho que em 2007, um pouquinho antes, eu li o livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, a gente estava até conversando sobre ele. Sim. Ali que foi a explicação ali clara sobre ativo, passivo, independência financeira. Então, foi ali que eu comecei a ter essa paixão de liberdade, né? Liberdade de tempo, liberdade de uma série de coisas. Ali eu comecei. Ali eu estava me formando em formação em ciência da computação, lancei uma empresa ali na época de tecnologia, fui muito bem naquela empresa e é ali que eu comecei a investir, fui para a Bolsa de Valores. Em 2010 comecei a fazer day trading e aí fui para opções. Fiz muitas opções também, fundos imobiliários comecei também em 2010. Então, comecei a fazer a diversificação, tudo por conta dessa questão da independência financeira, né? Eu já estava querendo construir ali, ter investimento que me dessem frutos, né? Que me dessem rendimentos ali. Então, fundos imobiliários, ações, outros tipos ali de investimentos. E aí fui fazendo durante todo esse tempo, enquanto isso ainda era funcionário público ali, né, era da prefeitura, acabei pedindo exoneração e decidi, aí tirei certificações da CEA, da Ambima, especialista em investimento, tirei algumas outras certificações para poder trabalhar ali com educação financeira, da parte ali de pegar na mão do cliente, montar a planilha financeira, fazer ali o plano de sonhos, realizações de sonhos. Trabalhei durante um tempo, né, com essa questão da educação financeira. Lancei 2 livros, né, um até ali com um prefácio do Gustavo Cerbasi, ele me ajudou ali na constituição do livro. Legal. Qual é o nome do livro? O Poder do Método. Poder do Método. Pela editora Alta Books. Legal. E foi era um sonho que eu tive ali de poder lançar um livro, ser publicado, na verdade, você chegar ali numa loja, num shopping, pegar na prateleira seu livro ali, foi um sonho ali. Que legal. Muito bom. E não tem nada a ver com dinheiro, se é para pensar, né? É um tipo de realização bem pessoal mesmo. Realização pessoal. Às vezes não é nem a questão de ego, é o autodesafio. Sim, né? o autodesafio. Muito bacana, porque parabéns. eu lancei um livro em 2014, mas eu tinha essa ideia de ser publicado por uma editora grande, como foi pela Alta Books, e poder chegar num lugar e tá seu livro. Nossa, se pegar aquele livro ali, olhar ele, manusear o livro. Legal. Aí eu falei, não, eu preciso fazer criar um outro livro, e aí eu caprichei, né? Fiz toda uma estrutura e consegui realizar esse sonho. E aí, em 2018, eu voltei a fazer day trade novamente ali, né? Day trade manual. Só que como minha ideia sempre foi a liberdade financeira, eu ficava muito tempo ali preso na tela. Como eu disse, eu usava ali a banda de Bollinger e não entrava em qualquer operação. Eu tinha que ficar olhando o gráfico para ver se estava ali, se ia certinho, né? Então, não tem como você pegar e fugir. Eu vou assistir um pouquinho de TV e vou voltar. Não. É aquele momento. Como eu tinha uma estratégia específica, não tem como. Você tinha que ficar olhando a tela inteira, o dia inteiro. E às vezes não tinha entrada. Passava o dia inteiro olhando para a tela e falei, putz, meu... Acontece, né? Acontece. Eu falei, meu caso, eu sempre gostei da liberdade. Eu era servidor público, né? Era um sonho antes, né? Para poder ter uma estrutura melhor na vida. A estabilidade, né? Estabilidade, só que saí para poder alcançar coisas maiores, mas foi muito válido, aprendi muita coisa ali. E para o trader foi a mesma coisa. Para não passar muito tempo na tela, foi aí que eu conheci ali as estruturas de robô, né? E aí foi quando eu conheci ali o SmartBot já em 2018. Tá, que Conheci legal, ali, comecei na SmartBot ali mesmo em 2018. Foi a primeira plataforma de robô que eu comecei. E aí depois acabei até conhecendo o MT5, que é onde eu comecei a fazer os backtests ali. Então, a partir dessa questão da liberdade,
que eu fui ali seduzido ali para a questão dos robôs. E ali já comecei em 2018, criei os primeiros robôs. Antes nem tinha backtest. Né? Eu deixava o robô, tinha aquela ideia, eu pegava ali a plataforma, no caso usava o 3D, ficava olhando a tela ali, colocava os indicadores ali, opa, aqui dá uma entrada, aí colocava no robô para estar funcionando. Então foi muito aprendizado ali na mão. Ganhei algum, né? No começo eu comecei com dólar. Legal. Ganhei ali alguma grana, também perdi ali. Então não É foi o aquela custo do coisa. aprendizado, Foi, né? custo de aprendizado. Né? Ganhei alguma coisa, perdi também. Depois que 2019 foi quando eu comecei ali, que eu lancei a Cloud ali, que eu fui para o mini índice, muito por conta do dólar para iniciante, que o dólar ele é um pouco mais pesado. É mais alavancado. Isso, é mais alavancado. Então não é todo mundo ali que suporta tomar ali uns pontinhos de dólar ali. Se você tomar 10 pontos de dólar, você já fica desesperado. É verdade. Né? É verdade. E aí com o mini índice você já consegue dar um conforto maior ali. É mais tranquilo. Mais tranquilo. Né? Tanto que hoje eu tenho uma estratégia só de dólar que está rodando lá, o restante ali, 99% é de mini índice, muito por conta da questão dos clientes. E acabei me adaptando. Né? Me adaptei, hoje eu prefiro estar operando ali um mini índice, mas a forma que eu comecei foi essa aí. Pô, que legal, que legal. Cara, tem um outro ponto que eu acho que é legal a gente bater, é sobre a questão de diversificação. Hoje você investe em outras coisas ou 100% do teu capital ele está em robôs? Invisto em outras coisas. Né? Tem outros tipos de investimento, como eu disse, fundos imobiliários eu tenho, tenho ações, né? Tenho renda fixa, que como eu sempre recomendei, você tem que ter um valor ali de reserva financeira na renda fixa para oportunidades, né? Tem um imóvel também, né? De aluguel ali, então não tenho bem diversificado, ali, né? Sim, o meu principal ali é o day trade mesmo, que eu vivo de day trade. Né? Não tenho outro, apesar day trade automatizado, não é qualquer day trade. Acho que é importante diferenciar porque são coisas completamente distintas, né? Correto. E tem uma das questões que muita gente faz. O que você faz? Day trade, mas você trabalha com o quê? Tipo, você tem outro emprego? Não, meu emprego eu faço day trade. Day trader, esse é meu emprego, né? Exatamente. É uma questão que você tem que ficar respondendo sempre. Você faz day trade, mas você trabalha com o quê? Então, os robôs da Cloud são robôs que você roda pessoalmente na sua conta, né? Rodo na minha conta. É outra questão também. Você ganha dinheiro vendendo um robô, mas você faz também? Você ganha? Ganho. Tanto que eu respondi, foi esses dias. Né? Uma pessoa perguntou se eu ganhava dinheiro com day trade ou se era só com os robôs que eu vendia. Sim. Falei, não, ganho ali, pago meu DARF ali. Muitas vezes eu lanço no grupo ali o meu histórico da conta real que eu tenho ali na XP, lanço lá todo esse histórico aí. Né? Tenho minha esposa também, lanço dela lá no grupo, porque também ela roda. Né? Eu tenho 3 contas ali, da minha empresa, a minha e da minha esposa rodando os meus robôs. Pô, que bacana. E a gente sabe que muita coisa evoluiu, né? De 2018, quando você começou a automatizar, para cá. Hoje, você acredita que a automatização ela é para qualquer pessoa ou deve ser restrita a um determinado nicho ou perfil? Eu acho que para qualquer pessoa, né? Tanto para quem faz day trade como eu, que gosto de fazer day trade, e como para pessoas que é CLT, que trabalha e pode ver isso como um investimento. Né? Que minha ideia, quando eu entrei no day trade, eu vim dessa questão da educação financeira. E muitos educadores financeiros não gostam de day trade, que sempre fala com aquela bolsa, roleta e tal. É que o day trade, como a gente conhece, ele está muito ligado a uma ruína cujo gatilho ele é emocional. Sim, emocional. Então é comum a pessoa que opera manualmente ela quebrar porque ela está operando com estômago, né? Sim. E às vezes a pessoa está operando porque ela precisa daquele dinheiro do mês. Não trabalhar com folga. E da mesma forma que, assim, eu venho de uma família, né, tanto que eu conto no meu livro O Poder do Método ali, família muito humilde. Né? Às vezes, já teve vezes, até contou ali no livro lá, eu trabalhava na época, era estagiário na Polícia Federal. Eu comprava um pacote, né, aquele pacote de sequilhos lá, e passava 5 dias comendo aquilo na semana, porque não tinha ali um dinheiro para poder comprar marmita ou levar comida. E eu acreditei que a educação financeira
poderia me ajudar nisso. Então, eu tive a mente aberta para isso, né? Então, da mesma forma que a educação financeira, acreditar que a educação financeira, fazer planilha financeira, orçamento, daria certo, foi com essa mente que eu fui pro day trade. Ah, não. Falar bolsa é cassino, day trade é cassino. Claro que não. Né? Eu fui com a ideia, fui com a mente aberta. Pode ser um cassino, se você encara isso como um apostador. Então, as pessoas elas já começam errada. Ela não, bolsa é cassino. Ah, meu dinheiro, olha lá, então vão roubar meu dinheiro. Já vem com essa ideia. Exatamente. Né? E esse era um conceito também que eu aprendi ali dentro da Polícia Federal. Minha ideia, eu era estagiário. Antes de virar o funcionário público, eu cresci com a ideia de que fazer concurso público era dinheiro jogado fora. Quando eu entrei na Polícia Federal, que lá só tinha servidor público, não, eu tô aqui porque eu fiz a prova, tá vendo? A mentalidade já mudou. Fiz a prova da prefeitura, realmente estudei, que já tinha feito outras provas e não tinha estudado. Fiz a prova da prefeitura, estudei, passei e virei servidor público. Então, essa questão de mindset, mentalidade. Se você já vai com essa mentalidade que é cassino, que você vai perder, você vai perder. Então, da mesma forma que eu fui com a mente aberta para a educação financeira, eu fui com a mente aberta para day trade. Ah, só 1% ganha. Então, peraí, se 1% ganha, qualquer pessoa pode ganhar. Então, o que esse 1% está fazendo? Exatamente. O que ele está fazendo que eu posso fazer? E é então, curioso a gente notar o seguinte, né? A gente vai ter ali o ano que vem a Copa do Mundo. A Copa do Mundo são dezenas de nações disputando, só uma delas vai ganhar, né? O que essa uma fez para ganhar? Sim. Entre as pessoas que disputam um cargo de diretoria numa multinacional, são uma ou poucas, né? Se a gente falar, uma vai ser presidente, mas outras vão atingir cargo de diretoria. O que essas pessoas fizeram para chegar lá? Concurso público, poucos são aprovados. Então, o que eles fizeram? E você vai notar que sempre existe um padrão entre quem chega no topo em qualquer dessas modalidades, que podemos considerar todas as modalidades, de certa forma, competitiva, né? Uma coisa que o day trade faz e que nenhuma outra modalidade de investimento faz, e eu acho isso fantástico, é por conta das estratégias elas serem de curto prazo, elas têm condições de desempenhar em qualquer cenário. Então, o mercado está de alta, você ganha dinheiro. O mercado está de baixa, você ganha dinheiro. A economia está boa, você ganha dinheiro. Putz, a economia está um caos, você tem condições de ganhar dinheiro. Então, é um dos poucos tipos de investimento que realmente é completamente descorrelacionado de qualquer outro tipo. Então, assim, eu acho do universo da renda variável, a estratégia automatizada de day trade, de fato, a melhor escolha que existe. Por quê? Porque ela acumula alguns atributos que você não vai encontrar em outros nichos da renda variável, né? A descorrelação completa em relação à economia é uma delas. E a outra, a possibilidade de você trabalhar alavancado. Então, assim, você montou... você tem ali 100 mil reais, né? Você pode colocar... dedicado ao universo da renda variável. Você pode colocar 90% em ações, por exemplo, e só 10% disso em robôs. Por quê? Porque os robôs eles são muito alavancados. Então, eles aumentam o teu poder de negociação de tal maneira que o teu ganho ele pode empatar ou até superar, né, o dinheiro que você alocou em ações ou em qualquer outra categoria do universo de renda variável. Então, acho que robôs, eles de fato têm ali um diferencial imenso. Não, esse diferencial de trabalhar alavancado e ganhar ali com a queda ou aumento ali da Bolsa de Valores, né? Putz, é um dos melhores ali, é um diferencial, né? Diferencial do day trade. Porque não interessa se a Bolsa está caindo ou não. Você fala, a Bolsa fechou quanto hoje? Não vai fazer diferença nenhuma. Você pode performar muito bem em qualquer cenário. Muito bem. E aí com os robôs, então, fazendo aquela análise ali, né, que você faz para ele, coloca os indicadores, eles performando da forma que você quer ali. Se a bolsa cai horrores, você vai ganhar. Se subir horrores, você está ganhando. O importante é ter ali o volume, a volatilidade ali, né? Exatamente. Dentro pra gente, né? Às vezes o que eu vejo muita gente, nossa, o Trump vai dar uma notícia ali às 15 horas, ou o Lula vai falar alguma coisa, ou Haddad, ou qualquer tipo de informação no mercado. Ah, será que eu pauso? Meu, o que a gente quer, né? Que a gente quer volatilidade, né? Tanto que eu não... Desde quando eu criei os robôs, eu nunca pausei em nenhuma notícia. Eu precisei pausar, porque eu me baseio na estatística do robô. Eu fiz o robô ali
ele passou por todas aquelas situações do mercado ali, né? Payroll, qualquer outra situação do dia ali. E aí, no dia que vai ter uma notícia que a gente quer volatilidade, realmente eu vou pausar, aí não faz sentido. E aí, eu também vou ser babado robô. Né? Se eu quero a liberdade de o robô trabalhar para mim, né? Tanto que eu vejo assim, às vezes eu participo de alguns eventos que eu tenho que estar 9 horas. Teve uns dias atrás que eu estava ali na B3, fui fazer uma palestra na B3. Era 9 horas a palestra, meus robôs estavam ali operando para mim. Né? Eu não tive que estar lá fazendo a operação. Ele estava lá, eu estava fazendo a palestra, ou de repente eu estou numa viagem, os robôs estão sempre operando ali. Muito bom, muito bom. Na minha opinião, o robô ele trouxe uma democratização, Correto. Seja para a pessoa que nunca investiu. Então, pela primeira vez, eu vi pessoas que, eu sou médico, eu passo o dia atendendo, ou eu sou engenheiro, eu passo um dia ali em obra, ou no chão da fábrica, ou tem gente que trabalha no escritório, advogado, e a pessoa não tem tempo de acompanhar, mas ela entende, reconhece os benefícios das operações de curto prazo. Então, em primeiro lugar, o robô trouxe uma democratização de colocar essas pessoas que antes, até então, não teriam condições de fazer operações de curto prazo, porque elas não têm a disponibilidade de tempo e conhecimento, experiência. Então, o robô ele meio que traz isso num pack pronto, basta dar um play, né? E o segundo nível de democratização, acho que ele veio para o próprio operador. Tanto é que eu falo para muito day trader, eu falo, poxa, você vai ter que reaprender a operar o mercado. Porque você está acostumado a ser o soldado ali na trincheira, né, trocando tiro, tomando decisão sob pressão, e você não vai mais ser o soldado, você vai ser agora o general. Que de lá do quartel, você decide qual é a tropa ali que você vai designar para a batalha. Né? Que basicamente é isso que um gestor de robô faz. Ele vai falar, não, esse robô aqui, ele parece bom, esse aqui vai para a batalha, né? Esse robô aqui também parece vem com métricas boas, é esse que eu escolho. Então é algo muito mais, posso dizer até, confortável, muito menos desgastante. Né? Ainda que num processo de longo prazo, você consiga ali tomar muitas decisões erradas e perder dinheiro, eu sempre comento que a pessoa que estava lá no front clicando, ela sai disso muito mais quebrada, e não só financeiramente, ela sai quebrada psicologicamente. Sim, mentalmente. Né? Né? O cara que opera de maneira automatizada, ele não tem isso. Se ele toma alguma decisão ruim, ele escolheu um robô ruim para rodar e ele perdeu só dinheiro. Foi. Ele não estava ali sendo massacrado diante das operações em cada decisão ruim que ele tomou. Então, ela é muito vantajosa para quem já está no mercado, inclusive, porque ela acaba te preservando de um ativo, que é esse ativo emocional, ele não é tangível, mas muitas vezes ele vale muito mais do que qualquer dinheiro. Vale, né? Esse ativo mental e tempo também. Tempo. Que você tem que estar ali. Então, né, eu vejo dessas duas formas mesmo. O robô, ele acaba, né, para quem usa ele da forma correta, não vier babá de robô, ele livra a gente desse emocional, porque eu tenho lá, né, minha carteira de robôs na minha conta real. O robô ele tem um stop gain e stop loss. Qualquer um que pegar ali, para mim tá tranquilo, porque tá dentro ali do estudo que eu fiz. Dos parâmetros. Né? Então, eu não fico preocupado como que vou terminar o dia, se de repente eu tô aqui, né? A gente tá nessa conversa, meus robôs estão operando. Né? Em nenhum momento eu vou pegar o celular e vou precisar olhar, porque eu sei que o robô tem um stop loss, se chegar ali vai perder aquele valor, e o stop gain, se ganhar, tá dentro daquele valor. E a gente quer saber o resultado, a gente tá lá no fim das contas pelo resultado. Então, assim, como operador, como trader, com robô, isso daí, nossa, é um alívio gigante nessa questão mental. E para a questão da pessoa que não é trader, mas aí foi onde eu entrei, é questão de investimento. Hoje eu vejo como investimento, como numa ação, né? Ou numa renda variável ali. Se você pegar um estrategista sério, que tem uma carteira boa ali, que está performando bem, é um investimento que você vai ter em renda variável que vai te trazer frutos. Com certeza. Sem o sacrifício de fato gastar o seu tempo. Para mim, o divisor de águas foi inclusive um dia que minha carteira de robô estava rodando, eu estava ainda meio que me adaptando ali, tentando entender. E foi até curioso, porque foi um dia em que eu saí, fui curtir um compromisso de família, que foi um compromisso gostoso, emendado com um passeio, e chegou no final do dia. Naquele dia, o meu robô tinha perdido dinheiro. Só que
em vez de pensar, pô, que chato, eu perdi dinheiro. Lógico, perder dinheiro não é legal, mas eu já vinha calejado uma carreira de trader de longo prazo, então eu já sabia que tem dia que ganha, tem dia que você vai acontecer de você tomar algum drawdown, perder. Mas o que eu fiquei mais, assim, de fato maravilhado, eu falei, cara, eu perdi só dinheiro. Eu podia muito bem estar diante da tela, operando e acertando, errando e ter perdido dinheiro da mesma maneira. Só que além de perder dinheiro, eu teria perdido tempo. E eu não teria passado esse momento maravilhoso com a minha família, o evento ali, aquela coisa toda. E eu falei, cara, não é mais só sobre ganhar ou perder dinheiro. É muito mais sobre você também dedicar esse tempo para algumas outras coisas que são valiosas na vida. É a verdadeira liberdade. É verdade. Eu mesmo, meu filho, minha esposa vai trabalhar, eu que vou lá, ele vai a período escolar, eu coloco ele na período escolar, eu que recebo ele da escola. Às vezes o mercado tá aberto, o robô tá rodando, pai, vamos jogar bola, vamos jogar ping-pong. Meu, tô jogando ping-pong ali, tô jogando bola com ele. Sensacional. Nossa, não tem coisa melhor de você estar ali participando. Eu não fico, nem fico com o celular para ver se você tá presente ali de fato, né? Ali. Aí no final do dia, fechou ali, que eu faço a planilha do fechamento, não vai adiantar eu ficar olhando, né? Não vai para onde eu quero. Se eu olhar, não vai para onde eu quero. Exatamente. Né? Então é melhor eu estar com ele ali jogando ping-pong, jogando bola, tá presente mesmo. Não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada e é muito mais prazeroso de você estar. É por isso que te dá essa liberdade. Ou para quem é trader mesmo, que quer ter essa liberdade, ou para quem quer ter uma renda extra ali, né? Porque além de ter uma renda extra, eu trato como investimento, é um dinheiro que já está na sua conta no dia seguinte. Você fez o day trade hoje, amanhã ele está na sua conta, né? É isso aí. Ele sai normal e também entra. Tem uma liquidez. Tem uma liquidez muito boa e muito rápida. Muito bom. Eu me julgo um privilegiado, cara, porque eu tomo café todos os dias com os meus filhos, eu almoço diariamente com eles também. Então, olha, não tem coisa melhor. Os meus filhos fazem natação, sou eu quem levo na natação. A gente divide ali as tarefas. Né? Minha esposa, ela geralmente leva no jiu-jitsu, as meninas no balé. Mas eu participo de uma dessas atividades e em horário comercial, né? Porque eu posso me dar o luxo de estar distante você tá acompanhando, da tela. Vendo ele crescer ali. Tô participando, tô ali no dia a dia. Não tem coisa entrando melhor. Na piscina com eles, na aula. Na piscina, nossa, já fiz muito isso também, de estar ali, colocando os primeiros momentos dele na piscina, vendo ali as batidinhas da perna, ou o primeiro chute, não tem coisa melhor. Por isso que a liberdade do day trade, é uma liberdade de tempo, né? Tempo. Você consegue a liberdade do tempo, que é a principal, e a liberdade financeira ainda. Boa. Consegue os dois. E se a gente parar para pensar, todo o pivô disso, né, é uma base de conhecimento. Você entender o que você está fazendo, simplesmente não agir por ignorância, pegar qualquer coisa que chamem de robô por aí. Sim. Né? O pivô disso tudo é o conhecimento, que vai te ajudar a fazer boas escolhas, encontrar bons profissionais, ter o discernimento, fazer uma boa gestão de risco. Eu acho que para você que está assistindo a gente aí, de fato, ser nutrido com esse tipo de material, não tem ganho melhor do que isso, né? Sim, é por isso que é bom para quem tem interesse em começar no mundo day trade, participar aí de diversos grupos, entrar em contato com o estrategista. A gente está sempre aberto porque assim, quando a gente passa informação, a gente está aprendendo. É muito mais fácil a gente aprender quando a gente está ensinando. Quando a gente ensina, às vezes a gente não sabe, a pessoa faz uma pergunta, nossa, peraí, deixa eu ir atrás. Aí você vai lá e responde, é uma coisa que você aprendeu. E é natural, né? Sim. Vira e mexe, as pessoas me mandam dúvidas que eu falei, caramba, mesmo com mais de 10 anos de experiência em mercado financeiro e investimento em trading, eu tenho quase 20 anos já. E eu falo, caramba, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E aí você está aprendendo constantemente. Às vezes, você usa tal indicador? Nossa, eu nunca ouvi falar desse indicador. É que eu estou sempre naqueles indicadores ali que eu já estou acostumado. Aí você vai fazer o quê? Você vai pesquisar. Se de repente esse indicador ele se adequa ali ao seu estilo, você já vai começar a usar por uma indicação de uma pergunta que alguém fez ali para você. Simples não tem diálogo. como a gente saber tudo, não tem nenhuma, nem vale a pena. Né? Hoje em dia você tem aí as IA para poder estar te ajudando a fazer perguntas ali. Né? Saber tudo ali, ficar acumulando informação, não compensa. Muito bom, muito bom. Bom, vamos caminhando aqui, né? A gente já está há mais de uma hora aqui trocando uma ideia. Nossa, já? Pô, muito conteúdo, né, cara? Foi uma porrada, uma avalanche. Para encerrar então, Cleiton, cara, fala aí o que você gostaria de comentar
para a pessoa que está na outra ponta, que está começando nesse universo? Que dicas que você gostaria de ter escutado quando você estava dando os seus primeiros passos? Então, assim, para quem está começando, né, e que a gente já reforçou aí, entra nessa questão de saber aonde que você está colocando o seu dinheiro. Esse é o principal. Pode ser no day trade ou qualquer outro tipo de investimento. Uma coisa que a gente vem combatendo muito, né, como trader, é essa questão de tigrinho, né? Esses tipos de dinheiro fácil que a pessoa coloca ali. Então a gente está fazendo até uma campanha, né? Que tem pessoas que comparam o day trade com o tigrinho, não tem nada a ver. Ali realmente é uma aposta. Você coloca o seu dinheiro ali, você não sabe para onde seu dinheiro, se você vai ganhar ou não, né? O trade não. Tem toda uma base técnica, um estudo, são pessoas, né? As pessoas. E é um mercado de fato independente, não é um mercado que ele está interessado em ver você perdendo, porque a tua derrota é o que faz ele ganhar. Quanto mais pessoas ganham comigo no trade, mais, né, eu fico feliz, mais clientes eu recebo. Por quê? E tanto que eu nem faço muita propaganda. Meu Instagram ali tem ali aquelas pessoas que me seguem, tem ali o Telegram também. E a maior parte dos clientes que eu ganho é o boca a boca. Porque minhas estratégias estão performando bem, uma pessoa vai contando para o outro. Então, eu participo de muitos grupos ali, aí eu vejo, nossa, você tá perdendo dinheiro, vem para a Cloud. Nossa, eu fico muito feliz por isso, né? Porque eu vejo que realmente alguém está ganhando e aí está indicando para as outras pessoas. Então, para quem está iniciando, tem que avaliar bem aonde está colocando o seu dinheiro. Né? Avaliar ali se o estrategista ele é sério, se a empresa por trás ali também é séria, porque a gente tem muitas empresas aí que com marketing agressivo e aí engana muita gente, né? Muita gente acaba entrando ali e aí você só vê choradeira, muitas reclamações. Acontece. Então, e acaba denegrindo a imagem, inclusive, de quem está fazendo um bom trabalho. Tá fazendo um bom trabalho, né? Por isso que muita gente tem essa questão com o trader aí de não levar muito a sério, porque acha que aquela empresa ali, aquele marketing agressivo ali, né? Representa o todo. Né? Muito então bom. Tem que prestar muita atenção nessa questão aí. E para fechar de vez, você está sempre criando um robô, você está aqui porque você criou algumas estratégias novas, tem coisa nova vindo aí. Comenta para mim um pouquinho então, o que é o que vem de novidade aí? Para isso que você está aqui, eu queria saber muito sobre esses robôs novos, cara. Então, eu tenho uma estratégia ali que eu criei ali, que eu chamo de Cloud Fusion, né? Que é uma Fusion, que é uma fusão. Né, eu peguei ali os melhores robôs, os melhores setups, né, robôs que tem dentro de umas carteiras que a gente lançou, que é a Viserion, o Regal, a Dragonstone, Stepstones. Peguei os melhores 4 robôs dessa estratégia e também peguei uma da Primus, que a Primus eu disse que está se destacando. Então são 5 robôs dentro dessa carteira, com histórico todo de paper trade. Né, histórico longo dela. Já vem rodando já há um bom tempo, então. Já vem rodando há um bom tempo. E quando eu lancei ali, né, coloquei ali, já fiz uma divulgação, ela continua performando muito bem. Então ali é a nata da nata dos robôs ali de tendência. Né? A maior parte deles são robôs de tendência. Tem um robô ali que acaba pegando ali, ele pega ali o início de uma tendência. Né? Tem um alvo um pouco mais curto, 250, 300 pontos ali. Né, para poder ficar fazendo ali um capital, mas os outros robôs ali é tendência pura mesmo. Quase que uma corrida de bastão, né? Um determinado estratégia pega o início da tendência, quando ela está fechando a estratégia, tem outra que já surfa a tendência mais longa e correndo o resto do trade. Né? Então, uma carteira bem robusta, né? É uma carteira que vem performando bem, e fora as outras que a gente acabou lançando, que é a Viserion, está performando muito bem, a Primus, então, é a melhor carteira da Cloud aí, e tem muita coisa boa. Fora essa Fusion, tem uma carteira que eu criei, que eu chamo de Cloud Real, que são 15 robôs, são 15 robôs que eu rodo numa das minhas contas real, eu utilizo exatamente esses 15 robôs. Então, ela é fiel aos robôs que eu tô rodando. Né? E aí, ela acaba sendo uma carteira mais dinâmica. Legal. Assim, porque são 15 robôs, mas de repente eu vejo se um robô tá... Não que o robô seja ruim. Se eu vejo que um tá performando melhor, eu já vou lá e coloco o robô dentro
daquela composição ali para não bom. fazer uma alteração tão grande na carteira. É uma gestão de fato bem ativa, né? Mais ativa, né? E aí é uma carteira composta por 15 robôs que roda exatamente o que está rodando em uma dessas 3 contas que eu tenho aí. Legal. Cara, o nosso tempo tá até estourado por mim. A gente seguia falando mais, mas assim, ó, compromisso, hein? Ainda esse mês a gente se encontra para falar mais desse assunto, porque eu quero saber mais dessas estratégias. Combinado? Combinado, fechado. Compromisso, hein? Então é isso aí. Bom, para você que acompanhou esse papo, foi um prazer dividir aí um pouco desse tempo, né? Desses conhecimentos com você. E fica ligado, porque ó, o Cleitão ele assumiu o compromisso. A gente vai voltar aqui para bater um papo sobre essas estratégias. Valeu, Cleiton. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite.